Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Alexander. Estarei narrando a vocês hoje um sermão do pastor Leonard Ravenhill intitulada Quem está tocando na arca? Que Deus abençoe, ouçamos a narração da mensagem. No segundo livro de Samuel, capítulo 6, lemos no versículo 1. Davi reuniu novamente todos os homens escolhidos de Israel, 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Israel nunca teve nenhuma cobertura no sentido de um tabernáculo. Eles eram nômades. Eles não tinham sacerdotes. Eles tinham o céu como teto de sua igreja. E agora, de repente, eles são reduzidos a um pequeno espaço que tem sido chamado de tabernáculo no deserto. E Deus dá instruções específicas a esse incrível homem, Moisés, sobre a construção. É muito interessante que ele não teve escolha nisso. Ele obedeceu a todos os mandamentos que Deus lhe deu. Ele não tinha mais escolha na coisa do que Noé tinha sobre o tipo de arco-íris que queria. E diz no versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo: Façam-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo. Desça ao versículo 17. Farás um propiciatório de ouro puro, e os querubins estenderão suas asas para o alto, cobrindo o propiciatório com suas asas. E porás o propiciatório em cima da arca, e na arca põe o testemunho que te darei, e ali te encontrarei. Essa é a primeira peça de mobília mencionada em relação ao tabernáculo. Esta arca tinha cerca de 54 polegadas de comprimento, 3 pés de altura e 3 pés de largura. E era uma presença visível de um poder invisível. Era uma espécie de lugar de descanso terreno onde Deus colocou seu poder entre aqueles querubins impressionantes. Lembre-se de quantas vezes o salmista clama: Ó, tu que habitas entre os querubins, resplandece. E esse era o desejo supremo de Deus. É o desejo supremo de Deus hoje que, quando nos reunirmos, nos encontremos com Ele. Como costumo perguntar às pessoas em alguma reunião: você veio aqui esta noite para se encontrar com Deus ou veio para ouvir um sermão sobre Ele? Conversei com alguém hoje, uma figura conhecida internacionalmente, que disse: sabe, estou percebendo o quão pouco sei de Deus. E eu ofereci a alguém um escrito falando sobre Jesus, deixando sua glória e sendo envolvido em nosso barro, a coisa mais profunda que já ouvi. E essa pessoa disse: sinto como se não quisesse pregar mais. Eu disse: bem, foi assim que me senti quando ouvi isso e a profundidade que esse homem tem. Ó Deus, tenha pena de nós. Somos tão comercializados, tão regulados pelas circunstâncias. Acordamos com o relógio. O relógio comanda nossas vidas. Perdemos de vista a eternidade. Perdemos de vista a maravilha da salvação de Deus. Todo o tabernáculo era maravilhoso. Deve haver algum lugar nela, um lugar santo, não apenas um lugar santo, mas o Santo dos Santos. E esta arca foi colocada no Santo dos Santos e tinha o lugar principal no Santo dos Santos. Dentro dela tem a vara que brotou e uma amostra do maná que caiu do céu, e também as tábuas de pedra. Este testemunho de Deus tinha que ser preservado, e a arca era um lugar de permanência para Deus na terra, isto é,
ele se manifestou ali. Veja bem, isso não é um pedacinho de mobília que está escondido em um canto que não tem significado. É o lugar de permanência, é um assento, é um lugar de habitação. Você tem a arca e em cima da arca você tem o propiciatório. O exército de salvação nunca costumava falar em ir ao altar. Lembro-me que anos atrás, 60, 70 anos atrás, o exército costumava cantar: venha ao propiciatório, ajoelhe-se com fervor, traga aqui seu coração ferido, conte aqui sua angústia. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar. Há um propiciatório aspergido com sangue. Veja agora no primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Os filisteus pegaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer para Asdod. Quando os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a trouxeram para o templo de Dagom e a colocaram à imagem de Dagom. Agora, quando Asdod se levantou de manhã cedo, o ídolo Dagom havia caído com o rosto na terra diante da arca de Deus. E eles pegaram Dagom e o colocaram em seu lugar novamente. Eles se levantaram de manhã cedo e ele estava caído de cara no chão, e sua cabeça e suas mãos estavam quebradas. Agora você vê aqui o perigo de brincar com coisas sagradas. Agora isso é algo para realmente mudar, não é? Como no mundo você pode ter a iniquidade das coisas sagradas? Essas pessoas capturaram a arca de Deus. Eles pensaram que isso lhes faria bem. Em vez disso, fez o mal. Eles o colocaram ao lado de seu Deus, este monstruoso Deus Dagom. A parte superior de seu corpo era um homem e a parte inferior um peixe, algo como uma sereia, diríamos hoje. E lá, o ídolo estava em um templo onde as pessoas o adoravam. Mas assim que eles colocaram a arca de Deus lá, sem que ninguém fizesse nada, Dagom caiu de cara no chão. Então eles o levantaram novamente. Eles foram na manhã seguinte e ele estava pior. Veja o que aconteceu mais adiante no capítulo. Quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos foram cortadas no limiar. Apenas o toco de Dagom foi deixado para ele. Portanto, nem os sacerdotes de Dagom, nem qualquer um que entrou na casa de Dagom, pise no limiar de Dagom até hoje. Veja, apenas aquela única visita, aquele único movimento de Deus os aterrorizou. De certo modo, Dagom teve que fechar as portas. Versículo 6. A mão do Senhor pesava sobre os de Asdod, e ele os destruiu e os feriu com hemorroidas. E quando os homens de Asdod viram que era assim, disseram: a arca do Deus de Israel não permanecerá conosco, porque a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Indo para o final do 8º versículo, eles carregaram a arca do Deus de Israel para Gate, e assim, depois que eles a carregaram, a mão do Senhor foi contra a cidade. Agora aqui está você de novo, você vê o perigo. Quero enfatizar isto: o perigo de ter essas coisas sagradas e fazer mau uso delas. Esse perigo é, obviamente, o oposto do poder. Se o tocarmos com mãos profanas, isso nos trará destruição. Lembra dos filhos de Israel? Em uma de suas maravilhosas aventuras, eles deram a volta na cidade de Jericó 7 vezes. O que eles fizeram? Eles carregaram a arca de Deus. Para eles, aquela era a própria presença de Deus. Você pode imaginar as pessoas nas paredes olhando para baixo e dizendo: quem são esses lunáticos? Quero dizer, o que eles estavam fazendo? Eles andaram em silêncio. Eles não tinham permissão para falar. Isso deve ter sido difícil para alguns deles. O que eles têm aí? O que é um caixão. Quando Moisés estava repartindo algumas das propriedades de Israel, ele deu várias coisas a várias pessoas. Mas os filhos de Coate não foram autorizados a ter nenhum gado ou qualquer uma das posses. Eles foram separados para carregar a arca de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Por quê? Porque eles fizeram um novo carrinho para ela.
Deus disse que a arca nunca deveria estar em uma carroça, mas eles fizeram um novo carrinho, e essas pessoas pensaram que estavam fazendo um favor a Deus ao modernizar essa coisa. Agora, não é realmente incrível? Eles não decidiram pintá-lo de outra cor. Eles não decidiram colocar um segundo deck nele. Eles não desfiguraram de forma alguma. O homem não foi na frente dela e começou a blasfemar. O homem de alguma forma pensou que faria um favor a Deus. Oh, veja, a arca vai tombar. Oh, eu vou segurá-la. Alguém certa vez perguntou ao Sr. Spurgeon se ele se juntaria a uma sociedade para a defesa da Bíblia. E ele disse: você não costuma andar diante de um leão com uma espada. Por que você precisa defender a Bíblia? Tudo que esse homem fez foi levantar a mão para segurar a arca e imediatamente foi ferido. O que você acha que estamos fazendo com o Evangelho hoje? Vestindo-o? Pintando-o? Alguém me falou esta semana sobre um grupo cristão, uma banda de rock. Banda de rock cristão? Mas de qualquer maneira, o que quer que sejam, eles andam por aí. E agora eles têm lantejoulas em seus casacos. Bem, por que não? Todos os outros caras têm. Quero dizer, se o mundo pudesse tê-los, não poderíamos? Brilho? Quer dizer, se não tivermos outro glitter, podemos colar do lado de fora. Tentamos firmar a arca de Deus. Estamos tentando melhorar a arca de Deus. Procuramos fazer isso com as traduções que fazemos da palavra de Deus. Tentamos tornar algumas dessas palavras um pouco mais fáceis. É melhor voltarmos à linguagem bíblica e chamar o pecado do que ele realmente é. Mas a ira do Senhor se acendeu contra este homem e não apenas o feriu, mas o matou. O que estamos fazendo com o Evangelho hoje? Não está ficando mais emasculado? Não está ficando mais no estilo de Hollywood? Presença da glória de Deus. É tudo o que precisamos. Há um antigo hino que diz: a presença de Deus e seu próprio ser, uma essência totalmente divina. Vou perguntar de novo, já perguntei antes. Quando foi a última vez que você saiu do santuário na ponta dos pés porque Deus havia revelado sua santidade e sua majestade? Saímos da mesma forma que entramos. Saímos e dizemos: ei, gostei do seu vestido. Ou alguma outra coisa trivial que não tem nada a ver com a eternidade e nada a ver com Deus. Observe no versículo 5 agora. Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com todos os instrumentos de madeira de faia, harpas, saltérios, adufes, cornetas e símbolos. Agora é o seu êxtase. Agora desça para o versículo 9. Este mesmo Davi teve medo do Senhor naquele dia. Ele disse: como a arca do Senhor virá a mim? Essa é uma grande mudança. Ele está animado por eles estarem tendo a música da banda e se divertindo muito, e então de repente Deus intervém. E de repente toda a sua vida emocional dá uma cambalhota. Ele percebe que Deus terrível ele serve, que Deus de majestade, que Deus de glória. Você sabia que a arca foi a única coisa tirada do tabernáculo original que entrou no templo do Deus Altíssimo? Presença de Deus. Isso é o que importa. O que está nos dizendo é que Deus faz ali um lugar para sua habitação. Isso é incrível. Isso é de tirar o fôlego. Você pode dizer: a presença de Deus está lá. Ele está lá em sua santidade. Ele está lá em sua majestade. Ele está lá em sua glória. Tenha cuidado como você lida com isso. Bem, não precisamos de uma arca. Por quê? Porque diz: você é a habitação de Deus. Há tanto da santidade de Deus nesta reunião, quanto você e eu somos cheios do Espírito, o Espírito Santo de Deus, o puro Espírito de Deus. Ele não habita em templos. Você pode fazer para ele 1000 palácios de cristal como eles fizeram na costa oeste lá. E daí? Você não pode santificar um edifício no sentido do Antigo Testamento. Até Salomão percebeu isso. Acho que ele construiu o edifício mais caro, o edifício mais extravagante já feito. Ele usava ouro com mais facilidade do que nós usávamos cimento. Ele construiu o altar e tinha os sacerdotes. No entanto, quando ele fez sua intercessão a Deus, ele disse: olhe, eu construí este edifício, fiz tudo de acordo com o teu mandamento.
Temos um altar, temos até um sacrifício no altar. Agora, o que está faltando? Nada, exceto o fogo de Deus. De que adianta uma casa que eu construí se a presença de Deus não está lá? De que adianta fazer uma peça de teatro e dizer que temos o melhor coro, temos o pregador mais brilhante, nós temos isso e aquilo, e daí? Em nome de Deus, isso importa? Você não acha que estamos colocando nossas mãos em tantas coisas? Você tem que começar desta forma e terminar daquela forma e fazer outra coisa. Estamos ficando tão mecânicos. Desde quando o Evangelho precisa de ajustes? Eu tive que ir a uma reunião. Há uma banda de 5 integrantes lá. Como eles desviaram e dançaram e tudo mais. Quem está tocando na arca? Não é incrível que essas pessoas que conheciam a Deus de maneira tão íntima tivessem percorrido uma cidade sem uma arma? Este povo, apesar do escárnio, do desprezo, andava um dia, rodava outro dia, outro dia, outro dia. No último dia, eles deram 7 voltas. No total, 13 vezes eles deram a volta. E eles ficaram mudos e aguentaram todas as críticas das pessoas que estavam assistindo. E tudo o que eles tiveram que fazer no último dia foi gritar um grande brado. Por quê? Porque Deus estava lá. Deus diz: eu quero um tabernáculo e lá no propiciatório te encontrarei. Deus quer que eu me encontre com Ele. É mais do que eu pregando para Ele. É mais do que eu ser um missionário para Ele. Ele quer se encontrar comigo, Ele quer se revelar a mim, Ele quer falar comigo, Ele quer entrar e trabalhar neste meu ser. Uma senhora me ligou da fronteira do México hoje. Ela estava chorando e disse: Deus nos chamou aqui. Deus realmente nos abençoou, mas queremos ser grandes ganhadores de almas. E ela continuou. Eu disse: minha querida, veja o primeiro mandamento. Há muitos missionários que não amam a Deus. Há muitos missionários que deveriam ter retornado do campo 6 meses depois de lá chegarem. Eles estão fazendo a coisa mecanicamente. E é difícil suportar esse tipo de fardo quando eles estão fazendo isso mecanicamente. Mas quando o fazem sob a unção de Deus, quando fazem com o amor de Deus, é tão diferente. Você pode imaginar a procissão que acompanha a arca do Senhor? Eles tinham harpas, saltérios, adufes e cornetas e estavam se divertindo muito. E de repente a morte veio. Você se pergunta se Davi estava com medo? E ele disse: como a arca do Senhor virá a mim? Você já se perguntou se ficou insensível ao que Deus está tentando lhe dizer? Você já se perguntou quando uma certa coisa aconteceu, que em algum lugar do seu nervosismo você levantou a mão para firmar a arca? E de alguma forma a sensibilidade foi embora, a compaixão que você tinha e a preocupação que você tinha? Tudo que o homem fez foi tentar firmar a arca de Deus. Oh, misericórdia! Como estamos tentando firmar a arca de Deus nestes dias? Não queremos apenas estabilizá-lo, queremos fazer alguma coisa nova. Nós a pintaríamos, colocaríamos uma caixa de música dentro dela. Nós colocaríamos o pastor em algumas roupas novas, tentaríamos torná-lo mais aceitável. O poder e a presença de Deus repousavam naquele tabernáculo. Estamos firmando a arca de Deus da maneira como apresentamos o Evangelho hoje em dia? O Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Eu ouvi alguém dizer: bem, você sabe, há uma abordagem diferente hoje. Existe? Existe realmente? Existe alguma diferença entre a dor de alguém que está com o coração partido hoje e a dor de alguém que viveu há 3.000 anos? Dizemos: a natureza humana mudou. A natureza humana não mudou. A natureza humana ainda é uma natureza pecaminosa. A natureza humana ainda precisa de Deus. Parece, porém, que Deus está tentando nos verificar, mas não aceitaremos a verificação. Não aceitaremos o aviso. E novamente digo a você, a área mais angustiante, creio eu, é a área da própria igreja. Estamos tentando firmar a arca. Não queremos que o Deus Todo-Poderoso governe tudo. Queremos um pouco de carne nele. Queremos um pouco de humanismo nisso. Queremos um pouco de organização nele. Queremos um pouco de nossa habilidade nisso.
e Deus resiste. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Oh, estou ansioso por dentro para ver alguém que realmente não tem confiança na carne. Não é horrível quando tentamos subsidiar a causa de Deus com alguns dólares aqui, numa arrecadação ali e outra coisa? Agora, ou Deus é Deus ou não é. Como eu disse antes, este livro é absoluto ou obsoleto. Não há meio termo. Ou tem todas as respostas ou não tem respostas. Eu tenho que chegar ao lugar onde eu digo: Senhor, Tu podes tirar tudo mais de mim, e em Cristo a rocha sólida eu me apoio. Todo outro terreno é areia movediça. Eu não vou firmar a arca. Estou convencido de que Deus fará uma nova obra. Conversei nos últimos dias com um irmão que amo muito, e ele está em uma encruzilhada em sua vida, e conheço outros que são homens que você acha que estão no topo da árvore. Você acha que eles deveriam estar satisfeitos com o que têm, e eles não são. Eles são homens que não tentam firmar a arca pela organização e dizendo que você deve fazer desta maneira ou daquela maneira. De repente, eles estão percebendo que há uma nova dimensão que Deus quer trazer para a nossa geração. Uma nova revelação, um novo desdobramento da palavra de Deus. Em pouco tempo, você se lembra que Davi foi e matou os bois e eles levaram os cevados, e eles fizeram um sacrifício a Deus. E então ele dançou diante de Deus. Por quê? Porque ele se livrou de muitas de suas obstruções. O Senhor é muito misericordioso. Você sabe o quão misericordioso Ele é? Ele é tão misericordioso que nos despojará até o lugar onde não temos nada para ficar, onde não temos nada para nos apoiar, o lugar onde estamos nus e desesperados. Você conhece a igreja que era rica e enriquecida com bens? É onde a igreja está hoje. Ela é rica, enriquecida com bens, não precisa de nada. Qual foi a igreja que Jesus vomitou de sua boca? Eu preferiria que você estivesse quente ou frio. Então, porque você não está quente nem frio, vou vomitar. Ele não vomitou o frio da boca, nunca tinha entrado. Foi a sua igreja que ele vomitou de sua boca. Não era uma religião pagã, era a sua igreja. Eles não eram quentes nem frios. Eles estavam meio que no meio do caminho. E porque não eram uma coisa nem outra, ele os vomitou. Ele não vomitou a igreja fria. Ele não se incomodou com isso. Deus não tolera mediocridade. Alguns jovens seminaristas, ansiosos e entusiasmados, perguntavam depois de uma reunião: bem, qual é o segredo? O verdadeiro segredo de ter abundância na vida cristã? Qual é o segredo de não ser um fracasso? Qual é o segredo de não deixar seu ramo ficar murcho? Alguns deles chamam hoje para oração. Lamento por algumas das situações em que se encontram, mas é a única maneira de crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Eles têm se apoiado demais no que têm, e agora Deus vai secar sua fonte para que tenham apenas Deus em que possam se apoiar. Eles tiveram tanta habilidade, eles tiveram tanta organização, eles tiveram tanta segurança que Deus disse: bem, deixe-me tirar tudo isso. A palavra não diz: confie no Senhor para sempre? Acho que um dos choques da eternidade será descobrir quão pouco usamos do poder disponível de Deus. Não para o nosso próprio ego tolo. Há um mundo lá fora que está morrendo. Deus tem recursos para atender esta geração? Vamos. Fiquei sabendo, para meu horror, enquanto estava no Brooklyn, de um homem que é um profissional em seu reino, um cristão muito bom. Ele disse que no ano passado, as igrejas na América gastaram quase 2 bilhões de dólares em pregação no rádio e na TV. 2 bilhões. Você sabe quantas pessoas eles atingiram? Menos de 4% da família nacional. Menos de 4% dos americanos ouvem o Evangelho. Você pode imaginar quantas estações missionárias isso teria construído? Quantas igrejas teriam sido construídas em algum outro país? Acho que estamos colocando nossas mãos na arca. Temos um pouco de medo de que possamos exagerar um pouco, você sabe. Doutrinariamente, alguém chega e diz: bem, espere um minuto.
e mal percebe que está colocando a mão na arca. Parece que estamos apenas com medo de alguma nova revelação, alguma nova exigência que Deus fará sobre nós, não apenas individualmente, mas coletivamente. Mais uma vez, fiquei chocado ao perceber que esse homem, Uzá, não quebrou a arca. Ele não disse a todas as pessoas para se rebelarem. Ele não disse ao sacerdote para fazê-lo. Tudo o que ele fez foi firmar a arca pensando que estava fazendo um favor a Deus. Tudo o que ele fez foi desobedecer. Isso é tudo? Bem, isso foi tudo que Adão fez no jardim. Tudo o que ele fez foi desobedecer. Ele não amaldiçoou a Deus. E parece que a coisa mais difícil que temos que aprender em nossas vidas é aprender a obedecer nas coisas muito, muito simples com as quais Deus nos desafia. Eu ainda digo, você sabe, se eu fosse uma espécie de pastor protestante, fecharia todas as igrejas por um mês. Por que continuamos indo a conferências? Você não pode lidar com o lote que você tem porque você quer um pouco mais? A próxima conferência que você for, seja neste fim de semana ou na próxima semana, você terá mais luz e, portanto, mais para responder no tribunal. Você não tem o suficiente para responder? Não há áreas em sua vida onde você ainda não obedeceu? Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, diz a palavra de Deus. Robert Louis Stevenson disse: só sei de uma coisa pior, e é quando você cai das mãos do Deus vivo. E isso acontece. Chega um momento em que Deus diz a uma nação: tudo bem, você tem colocado sua mão na minha verdade, você tem retido a minha verdade. Você diz: bem, nós demos dinheiro para missões, então nós temos. Mas você sabe, tivemos um dia nacional de oração na semana passada. Não tivemos um dia nacional de oração. Tivemos uma sugestão nacional. Se tivéssemos um dia nacional de oração, o presidente teria dito: todas as fábricas estão fechadas, todas as escolas estão fechadas, todos os shoppings estão fechados, tudo vai parar. É hora de ouvirmos a Deus. É hora de nos humilharmos diante de Deus. Mas quando Deus quer que seja assim, o que Ele quer, colocamos nossa mão na arca e dizemos: vamos estabilizá-la e torná-la um pouco mais conveniente. Houve um tempo em que eles estavam tão preocupados com o reavivamento que até colocavam pano de saco nos animais. Se você usasse pano de saco, eles pensariam que você era um maluco. Se você não pensa assim, pegue um saco de batata e faça um buraco nele e o coloque sobre sua cabeça. Faça sua esposa cortar alguns buracos para que você possa colocar seus braços e ir à igreja assim. E diga: este é um sinal exterior de uma tristeza interior que tenho. Não me importo com o estilo das minhas roupas. Eu não me importo com o que você pensa ou qualquer outra pessoa pensa. Temos que ter reavivamento. Temos que ter um mover de Deus. E não o conseguimos depois de todos os nossos esforços financeiros e toda a nossa genialidade de evangelismo e todas as outras coisas. Chegamos tão longe que colocamos nossas mãos na arca. Haverá uma conferência em breve, e não estou nem um pouco preocupado por não ter sido convidado. Eles vão se encontrar e passar por uma ladainha novamente. Oficinas, oficinas, oficinas. Tem oficina para isso e tem oficina para aquilo. O trabalho mais difícil do mundo inteiro é a oração, e não há oficinas de oração. A arca está caindo. Nós vamos estabilizá-la. Temos uma nova ideia. Cada revista que pego agora, revista cristã, é como fazer sua igreja crescer. Estou procurando um que diga como aprofundar sua igreja. Alguém disse a um pregador: você tem a maior igreja em... Qual é o tamanho da sua igreja? Ele respondeu: 3 milhas de largura e 1 polegada de profundidade. Acho que isso é verdade para muitos deles. 3 milhas de largura e 1 polegada de profundidade. E embora seja engraçado, é trágico. Vamos mudar o estilo? Vamos continuar firmando a arca? Vamos dizer: não, não, não. Não vamos mais longe assim. Não vamos com esse carrinho em que você está. Vamos fazer do jeito de Deus. E parece bobo carregá-lo nos ombros. Parece bobagem andar por aí quando se pode mecanizar a coisa. Como você pode tornar a presença de Deus mais atraente?
Isso é quase o cúmulo da insanidade. O próprio Deus e sua santidade não são atrativos? Você sabe o que precisamos fazer? Precisamos fazer o que Davi fez. Precisamos levar todos os implementos. Precisamos pegar o carro e quebrá-lo, e precisamos pegar os novilhos e cortá-los e fazer uma grande fogueira do Espírito Santo e dizer: Senhor Deus, eu vou viver para ti de agora até eu morrer. Quer eu morra amanhã ou daqui a 10 anos, vou me encontrar contigo como nunca antes. Vou me esforçar por ti como nunca antes. Quem está tocando a arca? Mensagem por Leonard Ravenhill. Que Deus abençoe a todos. Amém.